o versículo de número 19, 18, capítulo 18, versículo 19. Diz assim, ó: também vos digo que se dois de vós concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedir, isso lhes serão feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele: Senhor, até quantas vezes pecar meu irmão? Quantas vezes lhe perdoará? 7 vezes ou até 7? Jesus disse-lhe: não te digo que só até 7, mas 70 vezes 7. Marcos, capítulo de número 1 de Marcos, e o versículo 14. Marcos, capítulo de número 1, versículo 14, está escrito assim, amados. Medite bem nesse texto. Marcos, capítulo 1, versículo 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Senhor Deus, é a tua palavra. Nós queremos ver Deus falar, Deus ouvir. Fala, Senhor, conosco. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Muito bem, amados, eu quero, interessante, ultimamente nós temos vindo falar de palavras de bênção, prosperidade, palavras de edificação, mas eu quero trazer uma palavra sobre arrependimento aqui nessa noite, sobre o que é perdão, o que é perdoar. Porque muitas vezes, irmãos, nós não recebemos as bênçãos de Deus, porque ainda não aprendemos a perdoar, ou muitas vezes não estamos arrependidos de verdade. Interessante que Mateus estava escrevendo no capítulo 18, ele disse: o que 2 concordar aqui na terra, então serão concordados no céu. Se houver uma concordância aqui na terra, pode ter certeza que Deus, Ele vai ouvir ao teu clamor. Por que 2? Quando eu olho para essa mensagem, eu fico olhando para a vida de Amós. Quando ele chega no capítulo 3 diz: andarão 2 juntos, se não estiver de acordo, não tem como andar. Só andarão 2 juntos se falar a mesma língua, ou se trazer a mesma palavra, tiver os mesmos objetivos, um para ouvir ao outro, andarão aí, continuarão andando os 2 juntos. Porém, se um querer falar uma coisa e outro outra, não vai ter como andar junto. Mas interessante que quando Jesus, eu fico analisando, quando a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 1, quando Jesus foi entregue, quando João Batista entregue à prisão, então veio Jesus. E agora Jesus começa a pregar o evangelho. Jesus começa a anunciar, Jesus começa a pregar e dizendo o seguinte, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E quando Jesus, quem sabe João naquela hora, esperava que Jesus viesse até ele na prisão e soltasse ele. Quem sabe João na prisão, alguém vai vir aqui e vai me soltar da prisão, mas era chegado o momento, era chegada a hora de Jesus começar a pregar o evangelho. Era chegada a hora de Jesus começar a anunciar este evangelho. E Jesus começa exatamente a anunciar o evangelho de arrependimento, o evangelho de perdão, o evangelho que salva, o evangelho que traz vida eterna, o evangelho que purifica, que santifica, o evangelho que você possa confiar e ter credibilidade na autoridade do evangelho da palavra de Deus. E a primeira coisa diz: arrependei-vos. Eu costumo dizer, irmãos, que existem 2 tipos de arrependimento. Existe arrependimento e existe remorso. Existe perdão
E uma palavrinha quando a pessoa tem remorso, mas não é perdão. E só existe perdão quando há arrependimento. Quando alguém se arrepende, só existe salvação se alguém se arrepender. Quando bate o arrependimento, aí gera perdão e gera vida eterna. Há eu costumo dizer que há 6 passos importantes para a vida eterna. O primeiro dele se chama assim: arrependimento para a igreja ser salva, para um homem ser salvo, para uma mulher ser salva, tenha que se arrepender. Paulo estava pregando no livro de Romanos, no capítulo de número 10, versículo 8, Paulo disse assim, mas a palavra da fé está dentro da tua boca, junto de ti, só teu coração crê, e a tua boca confessar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, ao terceiro dia será salvo. Então Paulo estava dizendo que essa palavra está dentro do nosso coração. Essa palavra tem que estar dentro. Por que dentro do nosso coração? Quando o salmista Davi chega no Salmo de número 119 e o versículo 11, ele diz: eu escondi a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Olha o que o salmista começa a dizer: eu escondi a palavra onde? Dentro do meu coração. Quando ele chega no Salmo 51 e o versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova-me um espírito reto. Ele queria dizer que o coração dele precisava de conhecer a Jesus. Se o coração dele ouvir a palavra e abrir a sua boca e crer, será salvo. Então, irmãos, aí vem o arrependimento ao ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. E ouvir a palavra. Quando a pessoa escute a palavra de Deus e ouve esta palavra e começa a meditar nessa palavra e deixa essa palavra fluir na sua vida, pode ter certeza que ele vai se arrepender. Arrependimento traz perdão. Quando a pessoa se arrepende, aí existe o perdão. É por isso que Mateus estava dizendo: se houver dois, uma concordância entre um outro, aí vai gerar o perdão. E quando gera o perdão, pode ter certeza que Deus salva, Deus age e Deus trabalha. O salmista estava dizendo no Salmo 130 e versículo 4: mas contigo está o perdão para que seja temidos. Ele estava dizendo: olha, contigo está o perdão. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? A bênção de Deus, muitas vezes, ela aí você ainda não recebeu. Talvez as bênçãos de Deus está travada no mundo espiritual. Talvez a misericórdia de Deus ainda está travada no reino espiritual. A tua vitória talvez está travada no mundo espiritual. Por quê? Porque ainda não aprendemos a perdoar o nosso irmão, a perdoar a nossa irmã, a perdoar o nosso amigo, a perdoar a nossa amiga, o esposo perdoar a esposa perdoar o esposo, o pai perdoar o filho perdoar o pai, o irmão perdoar o irmão, ou a irmã perdoar a irmã. Muitas vezes, irmão, por falta do perdão, a bênção de Deus fica travada. Aí a pessoa não recebe a bênção de Deus. E a bênção de Deus dele, irmão, fica travada no reino espiritual. Porque Deus conhece o coração da pessoa. Deus conhece a vida da pessoa. Deus sabe o que você precisa naquela hora. Mas, pastor, o que é perdão, pastor? Explica para mim o que é perdoar. Qual é a diferença de remorso para perdão? Remorso, irmãos, é aquele que a pessoa chega agora, exato nesse momento, ele vai a teu irmão, ele pede perdão, mas fica dentro do coração dele: eu te perdoei aqui, mas se aprontar de novo eu não te perdoo. Ouvir, passa o tempo vai passando, o tempo vai se formando, daqui a pouco chega no dia seguinte: olha, cuidado, porque ontem você viu a nossa conversa, ontem eu te perdoei, mas eu lembro o que você fez, cuidado, hein? Se fazer de novo, então não foi perdão. Você teve remorso naquela hora. E o remorso é muito perigoso, você ficar para fora, ficar para trás, não subir no reino dos céus, não subir para a glória, não alcançar o objetivo de Deus, não alcançar as bênçãos de Deus. É muito perigoso naquela hora.
Eu fico olhando para a palavra e eu começo a olhar exatamente para Judas Iscariote. Quando eu começo a olhar para Judas, ele teve naquela hora, ele teve remorso. Quando ele viu Jesus sendo pego pelos guardas, ele vendo Jesus indo para o templo, ele vendo Jesus indo para a prisão, ele olha para suas mãos e vê as 30 moedas de prata a qual ele tinha vendido Jesus. Ele bateu remorso no coração dele naquela hora e lançou aquelas moedas sobre o templo e partiu para a forca. Sabe o que ele teve? Remorso naquela hora. É muito perigoso. Mas pastor, e qual é a diferença de perdão? A diferença de perdão é que você não volta mais lembrar daquilo. A diferença de perdão é que você não volta a tocar mais naquele assunto. A diferença de perdão é que você não lança mais aquela palavra no rosto da sua filha, do seu filho, ou da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, da sua irmã, ou de alguém que você já ofendeu. Você não joga de volta de novo, você não fica lembrando. É por isso que Isaías estava dizendo no capítulo 43 de Isaías e o versículo 18, ele diz: não lembrei-vos do passado e das coisas antigas. Ele estava dizendo: olha filho, quando você perdoa alguém, não lembra mais do teu passado, não lembra mais das coisas antigas, você lançou no mar de esquecimento. Sabe o que eu quero dizer aqui nessa noite? Deus tem vitória para crente aqui nesse lugar. Deus tem vitória para a igreja. Quando a igreja perdoar, aleluia, Deus ouvirá o seu clamor. Quando houver um perdão verdadeiro, pode ter certeza que Deus vai agir, pode ter certeza que Deus vai trabalhar. Quando a pessoa se arrepende de verdade, é por isso que Pedro, irmãos, quando nós lemos o texto do capítulo 18 de Mateus, é por isso que Pedro faz uma pergunta para Jesus. E a pergunta que Pedro faz é essa: até quantas vezes pecar o meu irmão contra mim e eu tenho que perdoar ele? Até quantas vezes? 7 vezes? O senhor sabia, irmãos, que o homem pecaria muito mais do que isso? O senhor conhecia e sabia que o homem, ele pecava muito mais do que 7 vezes num dia. Aí Jesus, Pedro, não só 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Se pecar o teu irmão, perdoa ele, perdoa ela, perdoa, Pedro, libera a bênção dele, libera a bênção dela, perdoa. Se você parar para analisar, 70 vezes 7, se você multiplicar e somar, vai dar 490 vezes a palavra perdão. Então a palavra perdão quer dizer: eu te perdoo, está perdoado, aleluia. Eu começo a olhar, irmãos, muitas vezes nós olhamos para os dias de hoje, como muitas vezes muitos são vingativos. Muitos também chega: eu não perdoo ele, eu não vou perdoar. Mas eu começo a olhar para Jesus, quando a multidão pega aquela mulher adúltera e vai ante Jesus e diz: olha aqui, Jesus, na lei de Moisés ela era apedrejada, na lei de Moisés, olha aqui como é que ela era. Aí Jesus começa a olhar para a multidão e diz para eles: muito bem, aqueles que não tenham pecado, seja o primeiro de atirar pedra. É por isso que João, escrevendo em uma das suas epístolas, ele disse assim: ó, se nós dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e a verdade não está em nós, aleluia. Mas quando somos arrependidos, cada dia nós queremos estar na presença de Deus. Quando temos arrependimento, nós não afastamos da presença de Deus. Ainda que o pecado venha, ainda que viemos pecar por palavra, ainda que viemos pecar por pensamento, ainda que viemos pecar no nosso sentimento, mas o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nessa noite, ele vai te purificar, ele vai me purificar. O sangue de Jesus nessa noite, ele manda te dizer que você será livre, livre, livre para adorar a ele na beleza da sua santidade. Jesus começa a pregar agora pela Galileia. E quando Jesus começa a pregar, exatamente o arrependimento: arrependei-vos e creia no Evangelho. Arrependa-te. Jesus começa a pregar
sobre o arrependimento. E Jesus começa o evangelho do arrependimento. Eu fico olhando, irmãos, e começo a olhar uma das mensagens de Jesus. Quando eu começo a olhar a mensagem de Jesus, quando eu para Mateus no capítulo 11 e o versículo 28, ele diz: sei, filho, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos te aliviarei. O pecado, irmãos, deixa uma marca de peso. O pecado, ele deixa a pessoa distante de Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado, ele separa a mulher de Deus. O pecado traz um fardo pesado sobre as costas do homem e sobre as costas da mulher. O pecado traz um fardo sobre a igreja, mas Jesus disse: ei, vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus começa a pregar e diz: arrependa, porque hoje tu estarás comigo. Arrependa, porque hoje eu quero mudar a tua vida. Arrependa, porque hoje eu quero te salvar. Arrependa, porque eu quero escrever o teu nome no livro da vida. Só tem o nome escrito no livro da vida quem tem arrependido e são arrependidos de verdade. Arrependimento. Arrependimento, ele gera perdão. Eu pequei contra os meus pais, pequei. Pastor, mas tem certeza? Tem. Quer ver, irmãos, como Deus trabalha quando alguém se arrepende? Vamos pegar um exemplo aqui do filho pródigo. A Bíblia diz que o filho pródigo pegou tudo que lhe pertencia e foi para uma terra longínqua. Diz a Bíblia que ele chega para o pai e ele quer aquilo do pai que ainda não era dele, não era por herança dele ainda. E ele diz: pai, eu quero aquilo que é meu. Eu quero a minha parte que me pertence. E o pai não disse não para ele. Sabe o que eu entendo nessa mensagem? É que Deus deu um livre-arbítrio para mim e para você. Deus não interfere nas suas atitudes e nem nas minhas atitudes. Deus não interfere de maneira alguma. Deus deixa você para ver onde você vai. E o pai não disse não. O pai pegou a metade da fazenda e deu para o seu filho. E ele foi para essa terra longe. Ele partiu para uma terra longínqua, diz a Bíblia. E você pode perguntar: pastor, onde é essa cidade que ele foi? O Japão? Estados Unidos? Para onde que ele foi? Para a África? Para Angola? Não. Sabe onde ele foi para essa terra? Um passo fora da igreja. Um passo fora da casa do pai. Ele deu um passo fora. O mundo deixa o homem longe de Deus. O mundo separa o homem de Deus. E ele vai, irmãos, para uma terra longe e gasta tudo lá fora. Com quem que ele gasta? Com as meretrizes, gasta com os amigos, gasta com a bebida, gasta lá fora na balada. E um dia pensava que o dinheiro dele não acabava, e um dia o dinheiro dele acabou. E quando o dinheiro dele acabou, ele foi procurar o que comer e não tinha fome. E foi de um cidadão daquela terra na época, e chegar e pede trabalho. E aquele patrão, aquele cidadão disse: olha, eu tenho um trabalho, mas o trabalho que eu tenho é apacentar porcos, é cuidar de porcos. Você pode pegar o porco mais bonito que tiver, pode dar um banho nele, jogar perfume nele, mas quando você solta ele corre para onde? Para a lama. Porque o lugar dele é na lama. Ele gosta de lama. E o diabo só tem isso para o homem, para a mulher. O pecado joga o homem na lama. E de repente, irmãos, ele estava apacentando porcos. E diz a Bíblia que o estômago vazio,
ele sente vontade de comer daquelas bolotas, ou das alfarrobas que os porcos comiam. Mas aí, irmãos, é o que? Arrependimento. Na hora bateu o arrependimento nele. E quando bate aquele arrependimento nele, presbítero, ele disse: na casa do meu pai tem abundância de pão. Na casa do meu pai tem alimento. Na casa do meu pai tem alegria. Na casa do meu pai tem fartura. Na casa do pai tem paz. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr para lá de novo. Eu vou para lá, vou voltar para lá. E eu vou chegar lá e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu. Eu pequei perante ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas me faz como um dos teus jornaleiros. Mas ele teve atitude. Ele se arrependeu, mas teve atitude. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar para lá. Na casa do pai tem alimento. Na casa do pai tem pão, tem abundância. Ei, calabadarabasumandai. Quem sabe nessa noite Deus está falando com você, filho. Arrependa. Na casa do pai tem alegria. Arrependa. Na casa do pai tem festa. Arrependa. Na casa do pai tem pão, tem abundância. Na casa do pai tem paz. Na casa do pai tem amor. Na casa do pai tem saudade. Volta, filho. É hoje. Arrependa hoje. Hoje é o dia de arrependimento. Creia nessa palavra. Creia no Senhor. Creia hoje. Deus vai realizar um milagre. Lemando Rassumandai. Rica Lamandarabasuma Calamandai. Arrependimento naquela hora. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar para a casa do pai. Ei, mãe, sabe o que eu quero dizer? Não te preocupa não, mãe. Deus vai trazer teu filho de volta. Deus vai trazer seu filho. Deixa ele lá. Deixa ele participar das bolotas. Deixa ele lá fora. Deixa ele na terra longe. Quando ele estiver longe, ele vai lembrar que na casa do pai tem festa, na casa do pai tem alegria. Não se preocupa não, mãe. Se Deus falou que vai salvar o teu filho, creia que Deus vai salvar. Ei, esposa, ei, esposo, se Deus falou que vai restaurar a tua família, tenha fé, acredita, porque na hora certa ele vai se arrepender e vai entrar por essas portas dando glória e exaltando o nome do Senhor. E aquele moço volta para casa. E de longe o pai enxerga e vê o seu filho vindo. Diz a Bíblia, irmãos, que aquele pai então, ele corre ao encontro do seu filho. E diz a Bíblia que abraçou e o beijou. Aquele pai diz: pai, eu pequei contra o céu. Eu já não sou mais digno, meu pai, de ser chamado teu filho. Me faça como um dos teus trabalhadores. Me faça como um dos teus jornaleiros. Faça-me como um deles. Mas o pai disse não. Sabe por quê? Teve arrependimento. Hoje pegou o melhor anel, pôs no dedo, pegou a melhor sandália, pôs nos pés, pegou a melhor roupa, mandou ele vestir, mandou buscar no campo o melhor boi para fazer a melhor festa. Sabe o que eu quero dizer? É hoje haverá festa para você. Quando você voltar à casa do pai, hoje haverá festa. Quando você se arrepender, haverá festa no céu, haverá festa nos anjos. Quando alguém se arrependa, então hoje é noite de arrependimento. Arrependa-te. Jesus começa a pregar o arrependimento pela Galileia. Por onde Jesus passava, ele começa a pregar e dizer: arrependa, arrependa, creia, porque Deus tem uma vitória para você. E ele disse: olha, o reino de Deus,
E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, arrependei-vos e crer no evangelho. Creia! A palavra crer vem de fé. Aleluia. A palavra crer vem de fé. Acreditar, eu creio, eu tenho fé. E Jesus deixou uma ordenança para mim e você. Quando chegamos no livro de Marcos 16:15, ele diz: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê e não for batizado será condenado. Creia! Fé! Sai daqui nessa noite acreditando. Sai daqui nessa noite cheio de fé. Sai daqui nessa noite dizendo: eu creio, eu tenho fé, Deus vai mudar a minha vida. Eu creio, Deus vai mudar a minha família, Deus vai mudar a minha história, Deus vai mudar a tua história nessa noite. Eu não sei qual é a tua história, eu não sei a história que você tem passado ou está vivendo uma história nova, mas Deus nessa noite, Ele vai querer escrever uma história nova na sua vida. Deus quer escrever uma história nova, uma história de arrependimento, uma história de vida eterna. Diz a Bíblia que arrependei-vos é trazer alegria, é trazer paz. Arrependimento é trazer amor. Arrependimento é conhecer Jesus. Arrependimento, irmãos, é você ser uma pessoa perdoada e aprenda a perdoar. É uma pessoa que tem arrependimento. Me arrependo do que falei, me arrependo do que fiz, me arrependo do que estou fazendo. Arrependa-te nessa noite e tu verás o que Deus vai fazer. Fique de pé, que eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero dizer, eu quero profetizar na sua vida. Eu quero profetizar. Eu quero determinar a tua vitória. Quem sabe a noite a qual Deus quer fazer um lugar na sua vida. Deus quer mudar. Aleluia. Quem sabe? Não sei de que maneira você entrou nesse lugar. Eu não sei de que jeito você está aqui. Eu não sei de que jeito você está aqui nessa noite. Eu não sei como. Quem sabe você tem dito: pastor, eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que se passa, mas a minha vida espiritual não é mais a mesma. Pastor, eu não consigo mais. Aquele que se prostra com o rosto. Pastor, faz parte do ciclo de oração, porque eu não consigo perdoar minha irmã do ciclo de oração. Pastor, eu não consigo mais participar do culto de chove, porque eu não consigo perdoar o meu irmão, ou a minha irmã, ou o meu líder. Que na luta não murmura, se levanta e ora. Pastor, eu não consigo mais participar do culto de ceia. Eu não consigo mais ceiar, pastor. Eu tenho tempo que não ceio mais. A gente ora, cresce intimidade. Sabe por quê, pastor? Eu não consigo perdoar o meu esposo, a minha esposa, o meu filho, a minha filha. Eu não consigo perdoar o irmão, o pastor, a liderança. E tem sido um empecilho para mim para tomar ceia. A Bíblia diz, irmãos, no livro de João, capítulo 6, versículo 52, esse aqui, Jesus diz:
Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, eu não tenho vida nele, ele não tem vida em mim. Vai, filho. Nós estamos na semana de Santa Ceia. Nós estamos na semana de Santa Ceia. Levadúria para aquela maçumadai. Ramandai de Calamandúria. Na basura de Calamandai. Na deste comantura maçumadai. O Senhor quer escrever uma história nova. Uma história nova. Uma história de perdão sobre a tua vida. O Senhor quer botar um marco na tua vida. Aleluia. Ele diz: não te alegra porque viu sinais, milagres, mas se alegra porque o teu nome está escrito no livro da vida. E só quem tem nome escrito no livro da vida é quem é perdoado, e quem perdoa, e quem libera perdão é quem tem o nome escrito no livro da vida. Aleluia. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Nós não temos acontecimento aí, igreja. É terremoto, é vento levando casa, é vento destruindo casa, é vento destruindo casa, é tempestade, é grandes pedras de granizo caindo sobre a terra. São pessoas morrendo nas tempestades que estão vindo por aí. São famílias desabrigadas. Por isso nós temos em nossos olhos: a igreja tem que estar preparada, a igreja tem que estar perdoada, a igreja tem que estar livre, a igreja tem que buscar, a igreja tem que jejuar, a igreja tem que orar. Nós estamos indo aí, igreja. O nosso mundo como está vivendo, o mundo se preocupado, o homem está preocupado com a política, é um ramo de um canto, outro do outro, e o mundo dizendo: estamos preocupados. O mundo está vivendo em crise, é crise porque fulano rouba, ciclano rouba, é crise da política, é crise da presidência, é crise do governador, é crise dos prefeitos, mas a igreja não vive nesta crise. A igreja vive dando glória, a igreja vive orando, porque a igreja, ela não está pautada na mão de um homem, não, mas a igreja está debaixo da potente mão de Deus, debaixo da potente mão do Senhor. Deus, nessa noite, Ele manda eu te dizer: é tempo de se arrepender, é hora de perdão. Aleluia. Rica la basuri miandelei, ripa da baixamadai, rinde manduriandelei, ai de camanduria, lipraste camanduria dele mandai. Aleluia. Aleluia. Deus não precisa de político para fazer a sua obra. Deus não precisa de político para o evangelho dele ser pregado. Deus não precisa de um presidente para o evangelho ser pregado. Deus precisa de homens e de mulheres arrependidos, perdoados, lavados e remidos no sangue de Jesus. É desses que Jesus precisa. É desses que Jesus está precisando. É desses que está contando os dias atuais, para que o nome dele seja adorado, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja glorificado. Oramos ao Senhor. Senhor Deus, eu quero nesta hora, meu Deus, eu quero nesta hora, meu Deus, eu quero profetizar, Pai, eu quero profetizar, meu Deus, Pai, nesta noite, na vida da igreja, na vida do teu povo, como ministro de Deus, como servo do Senhor, como mensageiro do Senhor, Pai, como profeta da tua palavra,
marcha, uma igreja que pregue a verdade, vive a tua palavra. Por isso, meu Deus, nessa noite eu profetizo na vida da tua igreja, grande vitória sobre o teu povo. Pai, tome em tuas mãos, repreenda, meu Deus, toda ação do inferno, toda ação do diabo, toda ação de Satanás contra a igreja, porque a igreja é livre, em nome de Jesus. Pai, libera o perdão, meu Deus, sobre a tua igreja, libera o perdão, meu Deus, para o teu povo. Venha purificar a tua igreja aqui nessa noite, e a igreja bate palma para Jesus, bem alegre neste lugar.